Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha sobre a cidade, projetando longas sombras no asfalto que brilhava após a chuva. Em uma avenida repleta de carros de luxo, Marcus Thompson, um policial negro respeitado por sua coragem e integridade, aguardava pacientemente o fim de seu turno. Seu uniforme impecável refletia o orgulho que sentia por seu trabalho, apesar das dificuldades diárias. A poucos metros de distância, Richard Caldwell, um bilionário arrogante com um sorriso frio, saía de seu carro esportivo. Assim que viu Marcus, franziu a testa. "O que um cara como você está fazendo aqui?" disparou com uma voz doce, porém cortante, carregada de desprezo. Os transeuntes pararam, alguns desconfortáveis, outros curiosos. Sem esperar por uma resposta, Richard continuou: "Não quero gente como você." Seu olhar condescendente dizia tudo. Marcus cerrou os punhos, reprimindo uma raiva fria, porém profissional. Ele sabia que responder na rua poderia piorar a situação. Richard riu então, uma risada cruel e arrogante, e fez um gesto de desprezo em direção a Marcus, ridicularizando-o na frente de todos. Mas o que ele não sabia era que Marcus não era um policial comum. Ele tinha um passado influente, conexões poderosas e um senso de justiça inabalável. Na manhã seguinte, Richard Caldwell acordou com uma sensação estranha. Seu telefone vibrava incessantemente. As notificações anunciavam que um vídeo havia viralizado, aquele em que ele humilhara Marcus. Mas não era só isso. Marcus acabará de receber uma grande promoção, e a hierarquia policial fora alertada sobre o incidente. Richard logo percebeu que sua arrogância do dia anterior lhe custaria caro, e que a justiça era mais rápida do que ele imaginava. Na manhã seguinte, Marcus Thompson levantou-se cedo. Seu uniforme impecavelmente passado estava pronto sobre a cadeira em seu apartamento modesto, porém elegante. Ao contrário do dia anterior, ele não sentia nem raiva incontrolável nem frustração paralisante. Pelo contrário, uma calma estratégica o envolvia. Toda humilhação tinha sua resposta, e Marcus sabia exatamente como aplicá-la. Na academia perto de casa, ele repassava mentalmente o incidente do dia anterior. O vídeo de Richard Caldwell zombando dele havia viralizado nas redes sociais em poucas horas. Os comentários se multiplicaram, alguns de apoio, outros chocados com a arrogância do bilionário. Mas Marcus não queria uma vingança pública imediata. Ele queria que a lição fosse pessoal e inesquecível. Exatamente às 9 horas da manhã, Richard Caldwell saiu de sua opulenta casa, vestindo seu habitual terno de 3 peças e óculos de grife. Sentia-se invencível, convicto de que ninguém jamais ousaria enfrentá-lo. Contudo, mal chegará ao escritório, seu telefone começou a vibrar incessantemente. As notificações explodiam na tela. Humilhação de Marcus Thompson. O policial negro enfrenta a arrogância de um bilionário. Marcus Thompson promovido a um cargo de supervisão especial. Richard Caldwell humilhado por um cidadão comum e policial. Richard sentiu um suor frio escorrer pelo pescoço. Tentou se tranquilizar, mas seus assistentes o lançavam olhares furtivos e constrangidos, como se já soubessem que a situação estava completamente fora de seu controle. Entretanto, Marcus chegou à cerimônia de promoção da polícia. Os oficiais o parabenizaram, mencionando sutilmente o incidente do dia anterior como um exemplo de sua paciência e compostura. Ele sabia que esse reconhecimento oficial seria o primeiro passo para sua vingança. O arrogante e ignorante Richard Caldwell acabará de ser colocado em uma posição vulnerável. Agora, Marcus poderia agir com legitimidade e influência. Nas sombras da sua consciência, Marcus permitiu-se um leve sorriso. Não precisava gritar nem lutar. O poder acabará de mudar de mãos. E para Richard, o dia seguinte prometia ser longo, humilhante e inesquecível. Richard Caldwell não conseguia mais ignorar o desconforto que o cercava. Mesmo nos corredores da empresa, os funcionários cochichavam quando ele passava, e seus colegas o observavam com curiosidade. Cada notificação, cada compartilhamento do vídeo da humilhação do dia anterior continuava a assombrá-lo. Mas ele se recusava a admitir que havia perdido o controle, convencido de que seu dinheiro e influência poderiam apagar tudo. Enquanto isso, Marcus Thompson avançava metodicamente. Ele sabia que a verdadeira vingança não consistia em humilhar Richard publicamente mais uma vez, mas em confrontá-lo com a realidade de sua arrogância, no lugar onde ele se considerava intocável. Naquela mesma noite, Marcus fez um telefonema discreto. Seu contato, um ex-colega de relações públicas, imediatamente compreendeu o propósito da missão: preparar Richard para uma reunião que ele jamais esqueceria.
Marcos havia planejado um jantar de cortesia sob o pretexto de uma colaboração filantrópica. É claro que Richard não fazia ideia desse plano. O jantar aconteceu em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Richard, vestido com seu terno sob medida e ostentando seu sorriso habitual, entrou com a confiança de um homem que acredita ter o controle absoluto da situação. Mas logo foi surpreendido. O maître o conduziu a uma mesa especial, reservada pelo próprio Marcos. Marcos apareceu, vestido com seu uniforme impecável, irradiando confiança e dignidade. Richard piscou, incapaz de esconder sua surpresa. Richard! Marcos começou com uma voz calma, mas firme. Acho que temos algumas coisas a acertar. Richard tossiu levemente, buscando as palavras certas, mas Marcos continuou sem lhe dar a chance de se explicar. Cada palavra que Marcos pronunciava era calculada, cada gesto controlado. O bilionário compreendeu subitamente que sua riqueza não se comparava ao peso da honra e do respeito que Marcos personificava. Conforme o jantar prosseguia, Marcos, sutilmente, fez Richard entender que seus erros tinham consequências. Não houve ameaças nem gritos, apenas uma demonstração silenciosa e implacável de poder moral e social. Richard sentiu seu mundo desmoronar. O homem que ele havia humilhado no dia anterior agora detinha todo o poder. Ao final da noite, Richard não conseguiu conter um profundo sentimento de vergonha. Ele havia subestimado Marcos e começava a entender que o dinheiro não poderia desfazer a humilhação moral que Marcos acabará de lhe infligir. Nas sombras, Marcos saiu do restaurante com um sorriso discreto. Sua vingança tinha acabado de começar, mas a verdadeira lição seria ainda mais impactante. Os dias que se seguiram foram um pesadelo silencioso para Richard Caldwell. Cada movimento em seus negócios, cada encontro profissional, parecia agora carregar um novo peso. Seus contatos habituais, parceiros de negócios e até mesmo investidores o encaravam com uma pontinha de incerteza. O vídeo da humilhação havia circulado em círculos influentes, e Marcus Thompson, longe de agir publicamente, agora jogava um jogo de poder nos bastidores. Marcus, por sua vez, procedeu metodicamente. Pediu a alguns contatos que lhe fornecessem informações estratégicas sobre as empresas de Richard, não para destruí-las, mas para mostrar-lhe que o orgulho e a arrogância podiam ter um preço alto. Sabia que Richard gostava de controlar cada detalhe do seu império. Marcus decidiu, portanto, atacá-lo onde mais doía, na sua reputação e imagem pública. Certa manhã, Richard recebeu um e-mail misterioso. O assunto: uma oportunidade única para corrigir um erro. Curioso e vaidoso, ele o abriu. Dentro, um dossiê completo detalhava as possíveis consequências de seu comportamento racista e arrogante, artigos de imprensa, depoimentos anônimos e até mesmo indícios da influência de Marcos em certos círculos governamentais. Cada palavra era precisa, calculada e o layout impecável. Richard sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele percebeu então que Marcos não estava jogando pelas suas regras habituais. O policial negro havia armado um jogo de xadrez no qual Richard era apenas um peão. Naquela noite, Marcos convidou Richard para um prestigioso evento beneficente. Lá, Richard esperava recuperar um pouco do controle da situação, pensando que um gesto filantrópico aliviaria a tensão. Mas ele estava enganado. Marcos, cercado por figuras influentes e respeitadas, proferiu um discurso sutil, porém impactante sobre dignidade, respeito e a importância de tratar todos os indivíduos com justiça, independentemente de sua posição social ou cor da pele. Richard sentiu cada palavra como um golpe invisível. Seus colegas, seus sócios e até mesmo os convidados da festa de gala compreenderam a profundidade de sua humilhação. E tudo isso sem que Marcos levantasse a voz ou demonstrasse a menor raiva. A lição estava completa. A arrogância de ontem não resistiu ao senso de justiça e dignidade de Marcos. Ao final da noite, Richard saiu do evento cabisbaixo. O mundo que ele pensava controlar havia se voltado contra ele. E Marcos, sorrindo discretamente à distância, sabia que a verdadeira vingança estava apenas começando. Algumas semanas depois, Richard Caldwell preparava-se para inaugurar a nova sede de sua empresa, convencido de que um grande evento apagaria todos os vestígios de sua recente humilhação. Convites haviam sido enviados às figuras mais influentes da cidade, políticos, investidores, imprensa, todos os figurões. Ele acreditava que sua riqueza e prestígio seriam suficientes para retomar o controle. Mas ele não sabia que Marcus Thompson também havia sido convidado, por meio de contatos influentes. Desta vez, Marcus não estava lá para um simples jantar ou um evento beneficente. Ele planejava revelar toda a verdade ao mundo inteiro.
A cerimônia de posse começou com aplausos, mas quando Richard subiu ao palco para discursar, um telão gigante começou a projetar o vídeo do dia anterior, no qual ele humilhava Marcus. Os convidados, chocados, voltaram-se para ele, com os olhos cheios de decepção acusatória. Richard tentou abafar o som, desviar a atenção, mas era tarde demais. Marcus, de pé no meio da plateia, sorria calmamente, cada gesto calculado para demonstrar seu completo controle da situação. Então Marcus pegou o microfone. Senhoras e senhores, disse ele com voz calma, porém firme, há coisas que nem o dinheiro nem o poder podem apagar: respeito, integridade e dignidade humana. Ontem alguns se esqueceram desses valores. Hoje é hora de lembrá-los. Murmúrios percorriam a sala. Jornalistas tiravam fotos, câmeras filmavam cada momento. Richard, vermelho de vergonha, não sabia para onde olhar. Os contratos que ele pensava assinar sem problemas agora estavam em risco. Os investidores que ele acreditava ter garantido começavam a desistir. O homem que humilhara um policial negro, acreditando que sua riqueza o tornava invencível, se via isolado e desacreditado diante de todos. Marcus desceu lentamente do palco, cada passo calculado, e lançou um último olhar para Richard. O verdadeiro poder não reside no dinheiro ou no prestígio, mas na justiça e no respeito. Richard ficou sem palavras. A lição estava completa, irreversível, e o karma havia agido com precisão cirúrgica. Marcus foi embora, deixando para trás um bilionário moralmente corrompido, mas que havia despertado para a realidade. A arrogância baseada na cor da pele ou na riqueza nunca tem a última palavra. A partir daquele dia, Marcus Thompson tornou-se um símbolo de dignidade e justiça, enquanto Richard Caldwell ficou para sempre marcado pela lição de que o orgulho e o racismo podem custar muito mais do que dinheiro.